Olá, eu sou Juliana Lima com mais um vídeo sobre temas ligados à liderança. Hoje o nosso tema é autoliderança. Se você ainda não segue o nosso canal, siga agora para obter conteúdo toda semana. Hoje eu vou conversar com a Daniele Morreale, cofundadora da Shefa USA, mestre em educação e inovação social e autora do livro Empreenda em Si. Olá, Dani, tudo bem? Olá, Ju. Que alegria estar aqui com você, participando do seu canal. Estou muito feliz, agradeço o seu convite e também agradeço todo mundo que está assistindo e acompanhando. E é Ai, uma alegria. um prazer muito grande, Dani. Muito obrigada pela oportunidade da gente bater esse papo. Dani, eu queria muito que você contasse um pouco da sua jornada, que eu já conheço a Dani, acabei não comentando, conheci a Dani, a gente se conheceu em Orlando, fizemos uma imersão e depois assisti algumas apresentações dela, já tenho o livro dela, que depois eu mostro para vocês. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua jornada, em que momento você começou a ter essa clareza que para ter uma vida mais significativa, você precisa reconhecer quem você é. Legal. Pergunta boa, porque ela é a que me trouxe todo o norte para o meu trabalho de desenvolvimento pessoal, voltado para a autoliderança, né? O meu livro chama Empreenda em Si, e eu falo e costumo dizer que eu fiz de mim o meu próprio laboratório para desenvolver esse estudo científico, né? Ele é uma extensão do meu projeto acadêmico e, ao mesmo tempo, do meu projeto de vida. E, Ju, eu costumo falar que a minha vida ela foi marcada por uma busca incessante de significado, assim, aquela coisa bem, qual é o meu propósito, o que que eu estou fazendo aqui? Muito cedo, logo que meu pai adoeceu, ainda adolescente, eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo, por necessidade, quando meu pai adoeceu, eu tinha 14 anos, Uau. e nesse período, né, no período de doença dele ali, já aos 14, naquele movimento de adolescência, onde eu tive uma adolescência quase que, né, assim, roubada, porque eu não pude viver enquanto as minhas amigas estavam lá desfrutando, eu já estava tendo que assumir algumas responsabilidades. Então, por muito tempo, eu passei a questionar, né, por que que eu estou aqui, o que que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido da vida. E aí, quando eu perdi meu pai, eu fui seguir o fluxo da vida, né? De mercado de trabalho, faculdade. Eu comecei a trazer para mim uma cobrança de que sucesso vinha muito marcado para construir uma carreira sólida, da gente atingir posição de destaque, quase que uma neurose, né? De ter que cumprir metas ambiciosas. Era dentro de um luto, eu trouxe uma projeção de sucesso até para dar conta da vida, né? Só que ao mesmo tempo me questionando. Eu fui para o mercado de trabalho, eu fui para a vida trabalhar na minha carreira profissional enquanto estudante na época de publicidade. E um ponto até relevante aqui para trazer, eu fiz publicidade e propaganda, meu pai era publicitário. Então, eu segui esse fluxo, né? E sempre questionando qual que é o significado disso tudo. Mas chega um momento na vida que a gente vai vivendo no piloto automático, que eu acho que isso passa na vida de todo mundo, em algum momento passa, em algum momento chega, que é questionar o porquê, né? O porquê e o para quê que eu estou fazendo isso. Muito. Mas, de certa forma, eu consigo ver que o ponto mesmo de mudança na minha vida foi aquele momento que eu me tornei mãe. Então, eu tive dois marcos: o marco da perda do meu pai, que eu comecei a me questionar, mas dentro da dor eu segui um fluxo e caracterizei o que que é sucesso como carreira, segui a carreira, tive sucesso na carreira como publicitária, depois como executiva, depois como educadora, enfim, fui fazendo, subindo os degraus, né, naquela pirâmide ali das necessidades, eu fui suprindo as minhas necessidades, mas quando Muito eu cheguei no nova, Dani. topo, oi? Muito nova, né? Pelo que você comentou, você começou tudo muito novinha. Eu comecei nova e fui fazendo mobilidade social, ascensão e aquela história, né? A gente vai formando a graduação, aí faz uma pós, aí faz mestrado, a gente vai, né, aquela coisa de se cobrar para atingir títulos, atingir o topo de uma carreira. E no momento que eu me tornei mãe, eu gosto muito de trazer aquele exemplo da jornada do herói do Campbell, que a gente sempre tem.
dentro da narrativa, né, da jornada do herói, a gente tem alguns estágios. E no estágio dessa jornada da vida da gente, vai ter alguns momentos que é o limiar que nos faz questionar novamente o que que eu estou fazendo. Então, quando eu me tornei mãe, foi o segundo marco da minha vida, mas ali já foi para poder ressignificar tudo. Então, quando eu me tornei mãe, todas as perguntas que eu tinha e respostas mudaram de lugar completamente. Eu comecei, de fato, a buscar entender qual era o sentido do meu trabalho, o sentido de sucesso. Então, eu mudei completamente minha percepção do que era sucesso e qual que era o sentido da gente estar a serviço, né? A serviço, porque tudo que a gente faz na vida, qualquer jornada de trabalho, a gente está a serviço de alguém, do outro. E aí eu comecei a questionar nesse ponto, Ju. Foi muito, muito importante, assim, olhar para a trajetória. E olhar para dentro. Aí você começa a ver realmente que essa conexão de você reconhecer quem você é, tem que parar tudo e refletir e começar a trabalhar de dentro para fora. Então, que eu imagino que tenha sido esse seu momento. E que, assim, eu acho que combina muito, eu acho que é interessante que o seu livro, eu li o livro, e a sua proposta é muito parecida com a minha, né, Dani? A gente já conversou sobre isso, assim, essa parte, todos os meus programas, eu sempre começo com autoliderança, que eu acho que primeiro a pessoa tem que estar conectada ali com seus dons, talentos, reconhecer o que te motiva, seus valores, eu acho que isso, assim, muito importante. E como ela funciona, eu acho, toda a parte de inteligência emocional, enfim. Então, essa conexão, eu acho que você começar empreendendo em si é sensacional. Então, voltando, falando sobre esse assunto, que, assim, para a gente parar de reproduzir um pouco do mesmo, né, Dani? E a gente, para ter uma autenticidade, para a gente poder inovar, a gente fazer essa conexão com quem a gente é, com o que a gente tem aí para oferecer para o mundo, as nossas fortalezas, reconhecer as fraquezas, eu acho que a gente tem que fazer um reconhecimento geral. Mas eu queria que você comentasse um pouco disso, sabe? Essa, essa importância dessa conexão para você realmente viver de uma forma autêntica. Então, eu vou até fazer um contexto aqui, Ju, que eu acho super importante, porque na vida a gente começa a nossa carreira profissional seguindo muito a demanda do mercado e a gente vai, principalmente geração anos 80, anos 90, anos 70, 80, 90, onde a gente estava ali na segunda para a terceira revolução industrial. Eu gosto de trazer contexto desse paradigma porque está relacionado ao mercado de trabalho, né? Perfeito. E eu que sou crítica dentro de um olhar da reprodução é um conceito que eu investigo muito, né? A reprodução, a minha referência teórica, ela é do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo da educação, antropólogo e sociólogo que estuda educação. E Pierre Bourdieu ele vem falar e vem trazer uma abordagem de reflexão é como que a escola ela modela o sujeito, né, modela o aluno sujeito, desde a primeira infância até o mercado de trabalho, numa esfera de reprodução. O que que significa isso? Dentro da escola, a gente tem um modelo tradicional militar, onde a gente é formatado para seguir um padrão. Esse padrão que vem fazendo com que o aluno ele seja modelado dentro das disciplinas e dentro de uma base nacional curricular comum, né? Toda educação ela é baseada dentro de um currículo comum em que nós aprendemos, desenvolvemos para que estejamos formatados para o momento certo a gente ir para o mercado de trabalho e ser produto de uma indústria, de um mercado. Dito isso, a reflexão da gente ser reprodutor é que o Pierre Bourdieu traz é que nós, nos campos que a gente atravessa, a gente vai tomando para nós hábitos que não são necessariamente nossos. A gente vai trazendo cargas externas e a gente vai reproduzindo. Então, a partir do momento que a gente entra no processo de reprodução, a gente se perde naquilo que é essencial e a gente perde a voz autêntica. E o que que significa isso? Significa que a gente se torna mais distante do nosso verdadeiro eu.
E Então, dentro desse paradigma, sim, e dentro desses paradigmas de mercado, enfim, que é muito importante, que fez com que a sociedade evoluísse ao que é, ao estágio que nós estamos, e eu acho que tudo é importante, a minha crítica é uma crítica reflexiva, e não é uma crítica ao ponto de dizer que não deveria ser assim. Eu entendo que tudo é importante, tudo é como deveria ser. Mas a gente chega num estágio da humanidade hoje que já não faz mais sentido nenhum a gente continuar nesse lugar de reprodução sem refletir. Por quê? Porque hoje, ô Ju, se a gente for parar para analisar e pensar, há 100 anos, nós não tínhamos acesso a nada, assim, era tudo muito escasso, dentro de um entendimento de escassez que a sociedade trazia também. Então, paramos para pensar, né? Há 100 anos era muito comum você ver casas que não tinham um banheiro dentro da casa, a pessoa tinha que sair para poder, né? Assim, você ia para uma gôndola no mercadinho, você tinha uma, duas opções de marca. Hoje você vai para um supermercado, você tem tanto estímulo, você tem tanta abundância, você tem tanta assim opção. Você, na questão da gestão do conhecimento, você precisava de ter enciclopédia, você precisava ser abastado, você precisava ter uma condição para ter acesso ao conhecimento. Hoje, você não precisa, está tudo na palma da sua mão. Então, as pessoas às vezes reclamam da falta, mas a gente, é uma grande ilusão, a gente tem tudo disponível, mas como a gente não foi orientado a se questionar, a gente não foi orientado a expressar autenticamente, a gente fica preso dentro do sistema com tanta informação, com tanta abundância, sem saber para onde ir. Então, assim, dentro desse contexto todo, né, quando a gente fala da reprodução, é importante olhar o que é meu legítimo e o que é do outro. Por que exato. que eu falei da minha história no início que eu me tornei publicitária e meu pai era publicitário? Era para chamar atenção para esse momento aqui agora. Genuinamente, a minha primeira escolha de vida era fazer artes cênicas. Era o que minha alma gostava. Eu, quando criança, jovem, sempre gostei. Eu não segui essa carreira. Não fazia sentido para mim nenhum eu seguir o mundo das artes, me tornar atriz, sem o meu pai vivo. Como é que eu ia me sustentar, né? Assim, eram questões bem complexas para mim. E tá tudo certo. Mas, genuinamente, a expressão para mim artística, ela sempre foi importante. E eu gosto de dizer nas minhas exposições, na palestra, no meu livro, eu começo a escrever meu livro, que a gente precisa honrar o lugar que a gente veio para resgatar essa essência. Então, assim, trazendo neste sentido, eu gosto de dizer e falo isso, é um pouco chocante, que ao honrar a minha família de origem, eu fui descobrindo, né, dentro de um olhar sistêmico e buscando e investigando, que eu venho de uma família de loucos. Loucos dentro de um sistema, né, de um sistema padrão, onde tem um status quo. E aí eu gosto de trazer com mais profundidade o que que é ser louco. E meu pai e minha mãe, que vêm quebrando padrões desde muito novo, eles eram artistas, na verdade, então essa loucura que está baseada no mundo das artes aí, que é questionar o status quo, que é quebrar os padrões, romper e criar além do que está posto na gôndola, assim, que está exposto, eu vejo que essa era uma loucura que eu não estava acessando no mercado. Assim, no mercado eu não conseguia acessar, que é quebrar aquele lugar que é quase que emplastificado, que a gente tem que ter de postura, do pragmatismo, da postura, né, que o mercado te exige enquanto executiva, enquanto líder. Mas por que não a gente não pode expressar e trazer o artista interior que todos nós temos? Porque somos Exatamente. Único. criaturas aqui que está aqui, que a gente acessa algo, todos nós, isso é inerente ao ser humano. A gente tem capacidade de acessar a criatividade, e a criatividade, ela é uma fonte inesgotável, ela está disponível para todo mundo. Só que como nós fomos modelados, a gente parece que congelou, a gente blindou a capacidade de pensar fora da caixa, né? Então, muitas caixinhas e por que não pular, passar de caixinha em caixinha, pular a caixinha, abrir as caixinhas, furar bolhas? A gente vê que o mundo está polarizado.
Só que se você for olhar dentro das polaridades, pode ser que tenha ideias geniais num lado da polaridade, ideias geniais do outro lado da polaridade, a gente encontrar um caminho do meio, né? De entender que tudo que está aí posto no mundo tem os seus prós e contras. E a gente foi formatada a pensar ou de um jeito ou do outro. Então, quando a gente desbloqueia a criatividade, a gente começa a acessar o nosso eu autêntico. E esse eu autêntico, ele não é enviesado. É diferente, é criança, é o olhar sem julgamento, é um olhar totalmente livre, né? Livre das demandas do externo. Exato. E só fazendo um comentário, Dani, muito interessante isso que você está falando, que eu acho a gente se colocar numa posição mais de curiosidade, ser curioso, em vez de julgar, em vez de já trazer toda a nossa carga. Eu tenho um trabalho que eu faço nas minhas sessões, que é você desbloquear, quer dizer, primeiro a nossa mente, que eu acho que você já traz, a nossa mente primitiva já traz essa carga toda, todas essas crenças limitantes, tudo que a gente viveu, a nossa história, coisas maravilhosas, mas coisas também, traumas, enfim, que a gente vem trazendo e reproduzindo, como você falou. E tem o lado da sociedade, que já vem colocando, né, todas aquelas regras, enfim, tudo que você começa a se comparar com o outro, enfim, e a parte dos nossos pais, que a gente vem, quer dizer, coisas que os pais falavam e tudo, então a gente acaba bloqueando todo esse wisdom, né, toda essa sabedoria, tudo, por isso. Então, assim, a gente realmente tem que ter essa consciência para a gente ir se libertando disso e trazer isso que você está falando, toda essa criatividade, tanta coisa boa que a gente tem internamente, que a gente vai deixando, os anos vão passando, a gente fica naquele piloto automático e a gente se perde de quem a gente é na essência. Então, é bem, bem interessante isso que você está falando. E assim, só complementando que é, você comentou quando a gente conversou anteriormente sobre a questão que a gente estava falando, sobre a questão, quer dizer, nesse momento que a gente está, com toda essa aceleração de avanço de tecnologia, tudo isso que está acontecendo, a importância do humano, não é? Dessas relações humanas, assim, como é importante a gente trazer, e eu acho que para isso a gente se desenvolver e trazer isso para as relações, eu acho que é o que o mercado precisa, não é, Dani? Porque a inteligência artificial está aí, enfim, comenta um pouco sobre isso, assim, eu acho que você coloca um ponto muito importante. Eu trago também uma reflexão das transições que a gente está passando. Então, nós estamos vivendo uma transição que é muito nítido, mas de mudança de paradigma, né? A gente está saindo de um paradigma que é de um pensamento linear, de uma visão hierárquica. Então, assim, se a gente for pensar no paradigma da hierarquia, no paradigma da linearidade, onde nós tínhamos uma ideia de que o mundo estava desconectado. E a gente só consegue ver que o mundo é hiperconectado por causa da aceleração digital. Então, na transição nova, nessa transição e nesse novo tempo, nessa era da transformação, a gente consegue enxergar que nós estamos todos tecidos juntos, que é a complexidade, é o significado de complexidade, complexo estarmos tecidos juntos. E nesse movimento da gente a gente entender que estamos todos conectados, a gente percebe claramente que a gente sai desse paradigma de escassez, de achar que eu tenho que competir, que o processo é eu preciso ganhar para o outro perder, e a gente passa a acessar uma ideia de abundância onde todo mundo ganha, né? Que é o ganha-ganha. Então, nesse paradigma da complexidade, onde estamos todos tecidos juntos, é legal a gente começar a ver também qual é o nosso papel central nesse sentido, né? De o que eu faço impacta na vida do outro. Então, essa é a nossa condição e os efeitos das transições, ela vem trazer para a gente, né, que o humano, ele precisa estar centrado dentro de qualquer estratégia, porque tudo que a gente faz impacta a vida do outro. Então, quando a gente olha, né, para essa relação hierarquizada de comando e controle, era uma ideia de que nós estávamos todos separados e que precisava de ter sempre alguém, uma liderança centralizadora para ter comando, controle, para que tudo funcionasse. Então, vem
nessa transição a gente vê que estamos todos em rede, tecidos em rede, e aquilo que você faz aqui, ele pode não sair da forma como você planejou, porque existe a imprevisibilidade, né? Que é o chamado mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, ambíguo. É um mundo onde a gente não tem controle muito, né? Olha o que aconteceu com a pandemia. O mundo não sabia como lidar com os efeitos da pandemia, porque estava acontecendo uma coisa que aconteceu na China, impactou o mundo inteiro. E se a gente não olha, né, para a estratégia dos nossos negócios, para os nossos empreendimentos, para a nossa liderança, sem colocar o indivíduo no centro das relações, no centro da estratégia, a gente não vai conseguir trazer nenhum resultado que seja de impacto que vá ser sustentável, né? Não há sustentabilidade se a gente não coloca o humano dentro do centro de tudo, assim, de todas as nossas relações. Então, esse é o efeito da transição. A gente sai dessa hierarquia, né? Eu costumo trazer muito a ideia, trago um pouco da psicanálise dentro dos meus estudos, porque o Freud, ele baseou a sociedade dentro do complexo de Édipo, que era aquele sistema não patriarcal, mas paternalista, onde o ser humano precisava sempre de ter algo ou alguém para mostrar para ele qual norte ele precisava seguir. E nas relações horizontais, onde a gente vai passando para a sociedade líquida, né, que o Bauman, que é um grande pensador da sociedade pós-contemporânea, ele traz que o sujeito ele não se dedica a grandes ideologias, ele não se comporta mais na resposta de um ditador, de alguém que vai te dizer o que você tem que fazer. Agora chega um momento onde há espaço para relação horizontal. E aí, nesse sentido, e a gente vê isso nos efeitos positivos e negativos, né? Hoje todo mundo é editor da própria vida, hoje todo mundo é especialista, você chega nas redes sociais, todo mundo tem opinião para tudo. Então, assim, tem os efeitos positivos e tem o efeito negativo. Acontece que agora todo mundo busca ser protagonista da sua própria vida, mas a bússola, ela ainda continua no externo. As pessoas ainda ficam buscando alguém que vai te dar a direção. E é muito louco, porque esse é o efeito da transição, a gente ainda não transitou completamente. E aí é onde vem, né, o que eu proponho no Empreenda em Si, no meu planejamento, no meu método, não é, no que eu trabalho, que você apresenta no seu também, Ju, e é muito nesse papel de quem hoje está nesse lugar de apoiar outras pessoas a refletir, é que chega um momento que agora a gente precisa autoliderar, a gente precisa empreender em nós para que a gente de fato olhe para o que faz sentido. Qual é o meu sentido da vida? Quais são os meus valores? Né? Qual é o meu norte, como eu consigo planejar por mim mesma, para onde eu vou caminhar, para onde eu devo seguir, sem esperar que alguém faça por mim, sem esperar que o outro vai me falar que esse é o caminho certo. Não, não, não estamos mais na era de gurus, na era onde as pessoas vão trazer para a gente ali uma fórmula, um manual. Não dá mais. E outra coisa, assim, os futuristas, né, os futurólogos, que são os estudiosos das disciplinas de futuro, de tendência de mercado, vem estudando e trazendo aí o Fórum Mundial de Economia desse ano, apresentou quais são as 10 tendências de futuro e do futuro do trabalho e futuro da educação. E quando a gente reflete sobre essas tendências, a gente percebe do humano centrado, né, que é o principal, né? Hoje a gente precisa olhar para o ser humano antes de tudo, é a sustentabilidade do ser humano e do planeta. Hum. A gente começa a enxergar que dentro das tendências aquilo que existia há 20 anos atrás, há 10 anos, as profissões, tudo isso vai ser ressignificado. Então, profissão que existe hoje, daqui a 5 anos já não vai existir. E mais do que isso, a gente estava acostumado a fazer uma coisa. Então, assim, o que que você faz? Eu faço isso. Para o futuro eu faço isso e isso e isso. Então, assim, é muitas coisas dentro é a reinvenção do ser humano. Então, a gente sai um pouco também desse lugar de que você é identificado na sua tag do seu crachá. Ah, eu sou diretora, eu sou presidente. Poxa, eu estive como diretora, né? Eu estive como presidente, mas eu não sou colada à minha tag, eu não sou colada ao meu título. Agora, a pergunta é: quem é você além do seu crachá? Exato, perfeito. E Dani, uma coisa importante também, você como educadora, assim, a gente ter consciência
da importância da educação nesse momento, da gente estar se desenvolvendo, da gente estar buscando, porque é aquilo. Eu acho que a gente tem que se colocar numa posição para a gente realmente poder oferecer algo, a gente está se desenvolvendo. Então, assim, desenvolver novas habilidades, sabe? O conhecimento está aí, a gente tem tantas formas de se desenvolver. Então, assim, eu acho importante isso, até para a gente conseguir keep up com esse mundo que está girando tão rápido. Então, assim, essa parte eu vejo que as pessoas estarem se desenvolvendo, como você falou, não, porque muita gente acha, ok, eu fiz, sei lá, mestrado, estou bem aqui no meu cargo, vou ficar aqui e acabou. Não dá mais, sabe? A gente tem que estar se atualizando, tem que estar buscando novas habilidades. Eu acho que a gente tem que, assim, desenvolver as habilidades que a gente já conhece, que a gente já trabalha, enfim, a gente tem que estar fazendo um upgrade, mas a gente tem que buscar novas habilidades e estar sempre se renovando, sempre se reinventando aquilo que você comentou. Então, Sim, acho o que eu gosto sempre de trazer quando a gente entra nesse tema, Ju, é assim: nós temos dentro da estrutura de educação a estrutura de educação formal, que é a relação escola, e a gente tem educação não formal, que é essa que a gente capacita outras habilidades. No sistema normal, a educação formal, ela leva para você aquilo que a gente estava falando ali atrás. Ela vai te levar para uma formatação para o que o mercado precisa. É que está tudo certo. é É o que importante, exato, tá é tudo super certo. importante, É o que segue sendo funciona. importante. Agora, o mercado também está num processo de se reinventar. O próprio mercado, eu vou dizer isso enquanto eu era presidente da Ultramig. A Ultramig é a Fundação de Educação para o Trabalho do Estado de Minas Gerais há 50 anos, há mais de 50 anos. E a Ultramig, ela fornece cursos técnicos profissionalizantes, é, para que o mercado depois retenha esses talentos técnicos. Enquanto eu era presidente da Ultramig, eu fiz uma pesquisa técnica para entender quais eram as demandas que o mercado estava exigindo. E eu fui me surpreender que o catálogo de oferta que a gente tinha de cursos estava completamente desatualizado há muitos anos. Então, por exemplo, o que o mercado estava precisando era, e precisando mesmo, e estava muito difícil de ter esse talento no mercado, são programadores, de alta performance, por exemplo. E o Pronatec estava oferecendo, através da Ultramig, que é programa de governo federal, curso de informática. Então, formava um monte de gente ali que não tinha retenção. Então, assim, o mundo está passando por uma atualização. O que realmente é necessário para o momento hoje? A educação é muito atrasada. Nós que somos profissionais da área de educação, a gente tem uma crítica muito grande que o mundo acelerou e a gente ainda tem um padrão de escola militar, sendo que a gente não está mais na hierarquia, a gente já está no mundo da complexidade. Então, já parte desse princípio que a educação formal, a educação de ensino hoje, ela é totalmente obsoleta. Isso é uma crítica dos profissionais doutores de educação já velado. É a nossa maior O crítica. mundo todo, porque você vê, O pelo mundo menos assim, eu todo. vejo pelo Brasil e Estados Unidos, eu vejo claramente aqui também, eu acho que tem algumas coisas que eu vejo, meus filhos estão já estudando há alguns anos, eu vejo que tem muitas coisas positivas, mas, assim, é incrível como precisa dessa atualização. É Não, incrível. necessário. E eu vou até trazer para você, Ju. Lógico que tem algumas escolas e abordagens de educação alternativa, como o Waldorf, a Montessori, algumas outras linhas pedagógicas de contexto. Por exemplo, por que a gente ainda está lá enfileirados, dentro de quatro paredes, o professor ele manda e o aluno ele escuta e não tem o processo dialógico que é da troca. Outra coisa, por que que a gente tem que aprender na sala de aula, sendo que o fazer está na vida e no mundo, na natureza, né? Então, assim, algumas escolas de ensino alternativo levam o aluno, igual, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que ela saiu desse mercado de trabalho tradicional e foi para uma floresta e montou a escola na floresta, que é uma escola que é dentro da base da logotera, da logo, do, ai, desculpa, da logosofia e dentro dessa linha de Waldorf, que é uma pedagogia diferenciada, assim, alternativa. E os alunos chegavam lá no início e falavam assim, professora, mas a gente não vai para a sala de aula? A sala de aula é aqui, era no meio da floresta. Ah, É aqui que a gente vai estudar sobre projeto, é aqui que a gente vai investigar, né, o que de fato é a matemática, enfim.
Então, quando a gente pensa nesse movimento, só voltando aqui, né, sobre educação não formal, e que você falou que a gente precisa se atualizar, a gente não pode depender de que a educação tradicional vai trazer a resposta do que a gente vai precisar para o futuro do trabalho. A tendência que é dita, que os especialistas vêm dizendo para a gente, é que o profissional do futuro ele vai ter que ter um pensamento crítico muito grande. E o pensamento crítico ele se dá na base da investigação do pensamento curioso que você falou, né? Da gente ter o olhar da curiosidade despertado. E a gente só consegue isso a partir do momento que a gente volta a sentir, que a gente volta para a nossa essência. Porque da forma que a gente vai vivendo, a gente congela até mesmo as emoções. Então, um outro ponto que vai ser extremamente necessário para o mercado de trabalho é a gestão emocional. Então, a gestão emocional, ela é um pilar essencial juntamente com o pensamento crítico, porque no mundo editado, ultra editado, como a gente vai vendo com a tecnologia da informação, com as inteligências artificiais, para a gente poder realmente ter uma clareza do que é verdadeiro, do que não é verdadeiro, do que é editado, do que não é editado, para não entrar mesmo até em histerias coletivas, né? Porque a gente pode ver aí a manipulação completa da massa, a gente pode ver que coisas podem acontecer porque são os perigos. E aí, interessante falar sobre as tendências, o Fórum Mundial também trouxe os principais riscos da sociedade em 2024 para frente. Então, um dos principais riscos aí que está entre a lista dos 10 principais riscos é o risco da desinformação e as pessoas não conseguirem fazer leitura do que é real e do que é irreal. Hum. Então, a gente vê isso, a manipulação política, É, manipulação de mercado para você acessar, comprar produto. Você falar assim, eu realmente. E é legal a gente parar para pensar, porque quando a gente vai consumir qualquer produto, serviço ou negócio, a gente compra na base da necessidade ou de uma dor que a gente está sentindo, ou uma necessidade básica ali, ou o desejo que é despertado em nós. E a gente sabe que o marketing ele trabalha no nível da inconsciência, que faz você querer tá. consumir o tempo inteiro sem pensar e refletir. Então, se a gente não empreende em nós, se a gente não se autolidera, a gente não é capaz mais de perceber o que realmente, de fato, importa, é bom para o nosso autodesenvolvimento para a nossa vida, né? Assim, a gente vai precisar empreender em nós, a gente vai precisar se liderar, se autoliderar para conseguir viver os próximos anos. É muito necessário. Isso qualquer pessoa, pode ser um presidente, um grande líder, a uma pessoa que está ali começando a sua carreira. Pensamento crítico, gestão das emoções, gestão, né, desenvolvimento da inteligência espiritual. Isso tudo que antes era difícil a gente falar, É. agora é necessário. Não, perfeito. E Dani, essa questão da inteligência emocional, eu vejo muitos executivos, assim, com uma base de conhecimento, pessoas inteligentíssimas, maravilhosas, só que não conseguem ter um controle emocional, não conseguem gerenciar as emoções, tanto deles quanto dos liderados, do pessoal da equipe. Então, essa dificuldade torna a pessoa, quer dizer, ela vive num nível de estresse, acaba tendo burnout, acaba tendo problemas seríssimos e tornando a vida do time complicadíssima, porque você vive ali naquela pressão. Então, assim, é muito importante. Não adianta você ter um conhecimento, você ser uma pessoa extremamente num cargo altíssimo, se você não consegue gerenciar as emoções. Então, é fundamental, concordo plenamente. Agora, Dani, a gente tem tanta coisa para falar e o nosso tempo tá. Eu queria que você comentasse, falasse sobre o seu livro, que esse livro aqui, maravilhoso, que eu estou finalizando, adorando, Dani, parabéns. Que livro sensacional. Amei, amei, parabéns. E ó, para avisar todo mundo, quem quiser já tem na Amazon, tanto do Brasil quanto aqui dos Estados Unidos. Então, aqui fica a dica, um livro bem interessante para fazer todas essas reflexões que a Dani está comentando e bem impactante, sabe? Bem, bem profundo. Gostei bastante. Então, comenta um pouco do livro e aí a gente segue. Tem algumas coisinhas ainda para conversar. Mas eu te agradeço, Ju, que o livro fez sentido para você. Ele é resultado, né, de todo esse trabalho aí dos últimos 8 anos. Na verdade, o livro em si é o próprio método, onde eu apresento
de forma estruturada o que que é o método. Depois, no final do livro, ele tem até o caderno de ativação, onde a pessoa pode, de forma autoinstrutiva, é, fazer a sua modelagem ali, quer seja de um produto, um serviço, um negócio, um projeto de vida. É um método de autoliderança, assim, de você poder conseguir desbloquear e criar um projeto, um produto autêntico, né, autoral. Então, ele é uma jornada estruturada, foi desenvolvido em 4 pilares. Para chegar nessa síntese de 4 pilares, foram anos aí, trabalhando com muitos pilares e eu consegui encontrar a simplicidade, né, do que é empreender em si. E são os pilares, né, da essência, o segundo pilar da criação, o terceiro, atitude, e o quarto, da transcendência. E eu fui fazendo de mim o próprio laboratório e aplicando isso. Eu tive a oportunidade de aplicar o Empreenda em Si com mais de 100 mulheres, dentro de núcleos que eu fui desenvolvendo como projeto de pesquisa e ajudando essas pessoas a alinhar a essência com a sua entrega no mundo, a sua proposta de valor interna gerada em projeto. Então, quando eu falo do pilar essência, é o momento onde é o ponto de partida, que a gente resgata a verdade de quem a gente é, onde a pessoa ela é convidada a reconhecer os seus padrões, as suas reproduções, e a partir dali começar a modelar quais são os seus, a partir dos seus talentos únicos, os seus dons, os seus talentos, os seus desejos. Então, eu trabalho muito com o conceito de desejo, né? E tem um ponto que eu gosto muito e eu vou aproveitar aqui para enfatizar, que eu acredito que tudo na vida parte do desejo, e o Empreenda em Si tem uma proposta da gente ressignificar o que que é o desejo, né? Se todo mundo perdesse o desejo na vida, ninguém acordava, o mundo paralisava. Então é o desejo que movimenta o mundo. Mas ressignificar o desejo significa o desejo de receber somente para si, mas a gente criar através do desejo, da gente poder fazer algo que importa, mas para compartilhar. Então é sobre a gente criar e gerar impacto, né? Então, na essência, eu já começo a convidar a pessoa a olhar para os seus desejos. O que que eu quero, né? Quem eu sou? E aí, dentro desse pilar da essência, eu passo para o segundo pilar, que é a criação. E na criação é onde a gente transforma a essência em algo concreto, onde a gente começa a manifestar os talentos únicos a partir de um produto, serviço ou até projeto. Então, uma pessoa que está fazendo na prática uma transição de carreira e ela quer começar a expressar de forma autêntica, ela vai para a sua essência e ela começa a levantar os recursos. Então, quando ela tem todos os recursos ali em mãos, ela consegue criar algo autêntico. Ah, eu estou fazendo uma transição, eu sou uma advogada, mas eu consegui reconhecer ali que o que eu queria mesmo era trabalhar com gastronomia. Isso é um exemplo até concreto assim que aconteceu. Então é um momento onde na criação ela acessa o mundo das infinitas possibilidades e começa a modelar o seu produto, o seu projeto, né? Só que quando a gente entra na criação, se você não entra nas bases severas ali, que eu gosto de trazer um pilar que não é pilar, mas que é um atributo da severidade que o ser humano precisa para conseguir materializar, que é a atitude, que é o terceiro pilar do Empreenda em Si, onde eu trabalho a abordagem do planejamento. Então, é a ponte que vai transformar as intenções, né, da criação É. ali em intenções e ações práticas, consistentes, para que o sonho saia do papel e manifeste. E aí, da atitude, depois que a gente sai do planejamento e a ação, a gente vê o projeto acontecendo, a gente vê a manifestação dos projetos, e essa parte é muito linda, muito incrível. Mas aí entra o quarto pilar que eu chamo de transcendência, que é o momento que as nossas ações ali, ela está gerando impacto, está nos conectando com algo que está mostrando para a gente que a gente está deixando um legado, mas não para em si. Porque o que mais eu prezo no Empreenda em Si é o movimento, é o processo, é o mais importante. Então, na transcendência, é onde você deixou ali concretizou, manifestou um projeto, mas você não para, o movimento não para. Então, você é convidado a voltar para a sua essência a cada ciclo. Então, é uma espiral. A gente começa e termina, e aonde você termina, você volta para o ponto de partida. E a vida, ela é desenvolvida de uma forma espiralada, né? Tudo na natureza tem esse design aí da espiral. A gente vai expandindo, é um ciclo, né? A gente vai expandindo nessa espiral quântica da vida, e assim a gente vai ressignificando e trazendo sentido e propósito, sentido e propósito.
E muitas vezes não é criar grandes projetos, às vezes é um projeto pequeno. Ah, eu quero escrever um livro. Ah, desse livro agora eu quero escrever um outro livro. Enfim, agora eu quero fazer um roteiro de um filme, por que não? E a vida vai acontecendo assim. A gente vai desbloqueando e vai mostrando para nós mesmos a nossa capacidade criativa, que é o mais importante, despertar o nosso eu criativo. E É assim é o muito método. impressionante como a gente tem tanta essa criatividade quando desperta, é muito interessante como você tem aí infinitas ideias e pode agregar muito ao mundo. Então, Dani, só para a gente fazer fechar, porque são tantos assuntos interessantes, eu por mim fico aqui Tá. 2 horas falando sobre tudo. Olha, queria só que você falasse, porque eu acho que é uma mensagem muito interessante, essa conexão que nós somos parte da natureza. Eu acho que você coloca isso de uma forma muito bela, eh, que a gente tem que ter essa consciência, que eu acho que faz todo sentido hoje, com tudo que a gente está vendo, com essa parte de sustentabilidade, que a gente não dá mais para a gente fingir que nada está acontecendo. Eu acho que a gente ter essa clareza. Então, fala um pouco disso dessa conexão, como a gente, quer dizer, somos seres parte desse todo, parte da natureza. Fala um pouco disso, Dani. Então, eu falei agora há pouco sobre a complexidade, né? Agora a gente entendeu, nós estamos na era da complexidade. Complexidade, é a gente entender que estamos todos tecidos juntos. A partir do momento que a humanidade se separou da natureza, vamos dizer, ela passou por um processo de urbanização e saindo daquele movimento todo e do desenvolvimento, né, industrial, é sempre esse o ponto. Há uma ideia de separação, como se o ser humano tivesse separado da natureza. Então, o meio de produtividade ali fez com que a gente entendesse que somos separados da natureza. A bem da verdade é que nós somos a natureza, né? Não há uma separação. E dentro desse processo da gente compreender que estamos todos tecidos juntos, quando a gente fala todos, não é somente todos os seres humanos, é todo o ecossistema. E nesse lugar do ecossistema, a gente começa a compreender que durante muito tempo a gente viveu no egossistema, que é eu tenho que tomar para mim, o outro, né? Aquela história da competição, do pensamento totalmente ilusório de que eu preciso competir, enfim, que é o padrão do velho paradigma. E a sociedade se formatou assim, e a gente vai vendo que os resultados não são tão positivos, no sentido de que o planeta, hoje, nós temos aí, né, metas muito ousadas para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que nós temos os 17 ODS. A gente está vendo aí que a principal pauta hoje das empresas, das indústrias, das organizações é a pauta ESG, né, que para quem não sabe, a gente está trabalhando aí numa visão de sustentabilidade, de governança, que é necessário. A empresa que não estiver cumprindo esse protocolo, ela está fora do mercado, porque o planeta ele tem uma capacidade e o planeta ele é vivo, né? É um planeta vivo. E esse ecossistema ele é necessário para simbiose, é simbiótico, é necessário para o desenvolvimento de todos os seres. E quando a gente olha, né, para a teoria dos seres, a gente vai vendo aí eu gosto muito do Capra, que é um autor que fala muito sobre a teoria de Gaia, e ele vai trazendo essa percepção para a gente como está tudo interconectado. A natureza ela é colaborativa. A natureza ela não tem a competição como como a sua base. Né? A gente estava até falando antes de fazer o vídeo, Ju, tem aquele livro que você citou, né, que é a Mensagem das Árvores, que vai mostrando como que dentro de uma floresta, se uma árvore está morrendo, todas as outras, dentro de um sistema de rede dos fungos, existe uma movimentação para que não deixe aquela árvore que está morrendo morrer. Então, a natureza ela é completamente colaborativa e é tão perfeito como que o ecossistema ele funciona, né? A cadeia produtiva dos animais, a cadeia de como alimentar, tudo funciona de uma forma muito perfeita, harmônica e Harmônica. colaborativa. E quando a gente compreende, a gente passa a entender que nós também somos parte da natureza e que a gente deve despertar esse entendimento da colaboração, é onde tudo muda. Tanto a colaboração, a criatividade,
A gente compreender que é o ganha-ganha que vai fazer a gente se sustentar. Entender que o planeta, ele é um organismo vivo, mas a gente faz parte dele, que se a gente não tiver o pensamento e a consciência de preservação, de sustentabilidade, todo mundo perde. Não é Todo- uma pessoa que perde, né? E aí vem onde é a base, que eu acho que é a mensagem para todos nós. A nova riqueza é a consciência. A consciência é tudo. É a consciência que salva o planeta, é a consciência que vai nos salvar de nós mesmos. Sem a consciência, né, do para que estou aqui, para onde eu estou indo, o que que eu estou fazendo aqui, qual é a minha contribuição, entendendo que a gente tem um prazo, né, de viver aqui nesse planeta. E o que que eu estou fazendo com isso? E aqui vem a percepção de que a gente foi muito também dentro dessas formatações aí, vivenciamos muito no pensamento cognitivo, da inteligência cognitiva e intelectual, para fazer acontecer, né, da lógica. Depois a gente foi percebendo que tem a inteligência emocional, que a gente precisa desenvolver também, mas tem um caminho do meio disso que é a inteligência espiritual, intuitiva. E no fim das contas, eu acho até legal a gente estar finalizando o vídeo falando disso, que quando a gente percebe que nós somos a natureza e a natureza, nós fazemos parte do todo e o todo faz parte de nós, né? Que é um Sim, paradoxo aí, tá tudo fora, tá tudo dentro. E quando a gente desperta essa inteligência intelectual, essa inteligência espiritual, que é a integração do intelectual com o emocional, a gente passa a ter um entendimento muito maior do nosso propósito de estarmos vivos. E aqui vem a ideia de propósito e de sentido da vida. É o quanto eu consigo ser fator de soma, não somente na minha vida, mas na vida do outro. Eu acho que aqui é a síntese da gente falar até de tudo que a gente conversou, assim. Se a gente, exato. se a gente for resumir em síntese esse nosso bate-papo, é sobre isso, é sobre a nossa colaboração autêntica. É aquilo que a gente impacta na nossa vida, que a gente pode expressar os nossos dons, talentos. E aí eu gosto, só para finalizar assim, Ju, eu gosto muito de trazer a ideia metafórica de uma orquestra. Cada pessoa toca um instrumento. E quando a gente toca o nosso instrumento, todo mundo junto tocando o seu instrumento, a gente tem uma grande orquestra. O problema é quando a gente quer tocar o instrumento do outro. O problema é quando a gente acha que o nosso instrumento é pior do que o do outro. Não, não existe pior. Tudo é perfeito. Tudo, exato. Não, e essa sincronização é perfeita. Fico até emocionada, Dani, quando você falou isso de porque eu sou apaixonada por música e desde muito nova eu sempre gostei muito de música clássica. Então, assim, você vê claramente como tudo está conectado. É muito lindo isso. E a gente ter essa consciência, a gente trabalhar isso, aí o mundo fica tão, fica tão maravilhoso, não é? Eu acho Não é que maravilhoso? O paraíso, eu costumo dizer que o paraíso é aqui e agora. Essa ideia exato. do paraíso, o paraíso é aqui e agora. Ai, Dani, que sensacional. Sabe? Amei, amei. Foi muito gostoso esse bate-papo, muito profundo, sabe? Eu acho que é para todo mundo refletir. É assim, sensacional. Muito obrigada. Adorei. Agradeço muito. Bom que a gente. Agradeço também esse espaço de tagarelar, né? Porque acaba que falar muita coisa em pouco tempo, assim, sobre temas que eu acho que são tão necessários para o momento que nós estamos, mesmo. Sim, exato. Assim, a gente precisa desses bate-papos e vamos estar juntas e conectadas, Dani. Quero muito, sinceramente, a gente se reconectou não tem tanto tempo e eu acho sabe, vamos juntas porque a proposta é muito parecida e eu acho que tem muito que agregar aí nesse mundo. Então, muito obrigada do fundo do Quero coração. por perto, Ju, te quero muito por perto, porque assim, estou super fã do seu trabalho. Acho que o que você está levando também, com a proposta de levar para as organizações, para trazer essa consciência também, levando, né, aos níveis aí, falando dos RHs das empresas, de você levar isso para os colaboradores, de trazer o despertar da autoliderança para esse novo tempo, né, para essa transição que a gente está vivendo, tão necessário. E eu sei que tudo que eu falo reverberou porque faz parte do seu projeto, faz parte da sua missão. Então, não é à toa que nós estamos aqui juntas.
e acredito que na colaboração a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Então, muito obrigada por esse espaço, de verdade, de coração. Muito obrigada por você, tantas palavras maravilhosas e um conteúdo muito profundo, muito estudo, não é, Dani? Então, eu que agradeço, tá, meu amor? Então, a gente coloca no final, para o pessoal que está assistindo o vídeo, a gente vai colocar um vídeo muito bacana, curto, que a Dani trouxe sobre os loucos. Assim, pessoas fantásticas que mudaram o mundo de uma maneira muito positiva. Então, ai, Dani, vai ser ótimo. É um vídeo bem curtinho, só para contextualizar, que era uma propaganda uma propaganda que o Steve Jobs propôs quando ele fez o lançamento do Macintosh, trazendo que são os loucos que fazem, que têm a coragem de romper com o status quo e mudar o mundo. Então, assim, que a gente, como o meu tema é falar assim, eu venho de uma família de loucos, eu gosto de trazer essa provocação de que todo mundo tem uma loucura embasada e todo mundo tem um artista interior e que a gente não possa, que a gente possa de fato honrar, né, o nosso ser criativo e a partir dali a gente conseguir fazer, Mudar o expressar, mundo. mudar o mundo, ainda Maneira que seja o nosso mundo positiva. mais próximo, né? Ainda que seja o nosso mundo mais perto. Exato. Então, ó, um beijo muito grande. Querida, obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui também, que está assistindo, que vai assistir depois. Obrigada, Ju. Exato. E coloquem seus comentários. A Dani vai voltar, com certeza. Dani vai interagir. Podem colocar qualquer pergunta. Se quiserem o contato, eu vou botar algumas informações, os contatos da Dani. Então, é isso. Um beijo e inscrevam-se no canal, se ainda não se inscreveu, para receber toda semana um conteúdo bem interessante, tá? Um beijo, minha querida. Te cuida. Beijo. E Feliz Natal! Feliz Natal. Tchau, tchau. Beijo, querida. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.